Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar aqui entre nós, transcendendo assim a telinha do celular ou da televisão, independente de onde você esteja vendo, e que Ele possa tocar o nosso coração no íntimo e no profundo, produzindo assim alegria e alegria duradoura. Vamos lá? O texto hoje para nossa breve reflexão é um texto que particularmente eu gosto, e eu gosto de todos, vocês já sabem. Quero ler com vocês a Epístola de Paulo, capítulo 7, versículo 7. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 7, versículo 7, para aquilo que é a nossa conversa no dia de hoje. Vamos lá? Diz assim: por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse, não cobisse. Mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Houve um tempo em que eu vivia sem lei. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida e eu morri. Assim descobri que os mandamentos da lei que deveriam trazer vida trouxeram em vez disso morte. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou e fez uso deles para me matar. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa, e santo, justos e bons são os seus mandamentos. Glória a Deus. Irmãos, Paulo escreve aos Romanos com uma finalidade, ali eliminar e dar um guia de prático de fé para eliminar os falsos ensinos. Os falsos mestres ensinavam a igreja de Roma porque ela se encontrava dividida, encontrando-se em pequenos grupos. Hoje, muitas vezes temos falsos ensinos para tudo quanto é lado quando nós olhamos. Os falsos mestres estão na internet, os falsos mestres estão dentro da nossa casa, com seus achismos, com seus conceitos. E no que nós podemos apegar, senão na verdade imutável de Deus? Bom, assim eu escolhi para a minha vida. Espero que você também, meu irmão, espero que também você, minha irmã, e faça bom uso dela, porque dentro dela existe propósito e vida abundante. Uma vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. E pensando nisso, vamos fazer as aplicações pertinentes ao texto de hoje. A palavra começa dizendo assim: por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não, na verdade foi a lei que me mostrou o meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei de Deus não dissesse, não cobice. Bastante lógico e bastante pertinente para aquilo que nós vamos falar. Por quê, meu irmão? Paulo vem num dissertamento sobre como nós somos salvos, que é por meio da fé no Filho, da superioridade do Filho. Apenas creia em Jesus Cristo e deixe Ele te mudar, deixe o Evangelho de Jesus transformar. Precisamos da liberdade à medida que vamos caminhando para o Espírito Santo, nos transformar cada vez mais de fé em fé e de glória em glória, a imagem e a superioridade do Filho, para que possamos experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas o que Paulo, antes, quando ele começa a dissertar justamente ali no capítulo 5, ele traz uma parte negativa da lei. E agora ele vem trazendo a parte positiva, se é assim que nós podemos dizer. E a parte positiva da lei, meu irmão, é justamente essa que ele citou. É que ela nos mostra até onde podemos ir. Uma pessoa que tem limites, uma pessoa que teme a Deus, ela sabe justamente que a lei, ela vem justamente para falar aquilo que nós não devemos fazer. Logicamente, por meio do Espírito Santo só recebemos total condição de cumpri-la em total, mas é possível. Agora, o mesmo Paulo fala, e eu quero ler com vocês esse versículo para ilustrar isso que eu estou dizendo. Gálatas capítulo 5, versículo 13, ele fala: porque vocês, caros irmãos, receberam a liberdade. Não a liberdade para dar lugar à vontade da carne, mas a liberdade para amarem e servir uns aos outros. É uma liberdade condicionada a propósito.
e um propósito muito maior, um propósito que foi estabelecido no céu. Quando o pecado entrou no mundo, logo se percebeu o quão difícil se tornou a convivência e o quão difícil se tornou justamente entender e se aproximar cada vez mais do nosso Criador. O pecado nos afasta dele. Agora, ele continua dizendo, e quero aqui colocar justamente isso, porque ele fala, mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo desejo cobiçoso. Irmão, isso é impressionante, isso acontece dentro de nós. Esses desejos cobiçosos falam justamente da nossa rebeldia. Ou a palavra usada ali na etimologia da palavra é se usar, como Paulo disse assim, usou o mandamento, ou seja, o pecado usou esse mandamento, ou aproveitou a oportunidade, se é assim que nós podemos falar. Na etimologia, quando vamos estudar a etimologia no texto original, entendemos que esse aproveitou a oportunidade se refere justamente a um termo militar antigo, que significa conquistar espaço. Por isso ele fala na carta de Gálatas, não dei espaço ao diabo. O pecado usa, meu irmão, o limite para conquistar espaço. O pecado usa a lei e o limite interposto em nós justamente para conquistar espaço. Toda vez que ultrapassamos, damos um espacinho para Satanás agir em nossa vida. E o que vai acontecendo, irmão? O que vai acontecendo, minha irmã? É algo que muitos que caminharam na estrada ou que brincaram no penhasco do pecado já experimentaram. Algo que está relatado no livro em Salmos 42, versículo 7. Um abismo puxa outro abismo. Quero repetir mais uma vez para que nós possamos, com sabedoria, colocar isso para dentro do nosso coração. Um abismo chama outro abismo. E vou falar mais uma vez para que assim possamos gravar e memorizar. Um abismo chama outro abismo. Mas Paulo continua na sua dissertação e ali, logicamente, construindo um pensamento aos romanos a fim de mostrar para eles o valor da lei. O valor, o quão importante ela é. Ele diz, se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder, irmão. A lei expressa, irmão, com clareza o quê? A vontade de Deus. Precisamos compreender e entender isso. Deus não quer que nós nos matemos, não quer que nós ficamos mentindo um para o outro, Deus não quer que nós roubemos aquilo que o irmão, com muito custo e talvez com muito suor, conquistou, não é verdade? Quem já teve atos de pecados contra si sabe que reproduzi-los é simplesmente uma fraqueza da carne, é só uma questão de tempo, da ferida sangrar e nós virmos ali despejar sobre o nosso próximo aquilo mesmo que está dentro do nosso coração, aquilo mesmo que nós deixamos que outro, por algum descuido ou por alguma vivência ou alguma inocência, conseguiu colocar ali dentro do nosso coração em uma relação que foi traumatizante e causou muitas feridas, não é verdade? A lei expressa com clareza a vontade de Deus e o que? Ela torna a nossa realidade evidente. Vamos ler novamente o que Paulo fala. Se não houvesse a lei, o pecado não teria esse poder. E a grande verdade é que o pecado tem grande poder dentro de nós, irmãos. Há uma luta dentro de nós e nós já vamos chegar lá, mas eu quero ler com vocês um texto que está em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29. Logo ali, chegando já na terra prometida, perto de chegar na terra da promessa, Moisés escreve essa carta aos israelitas porque teriam uma troca de liderança para reafirmar, visto que era outra geração que entraria na terra prometida. Isso fala do novo homem, isso fala do novo eu. E a palavra diz o seguinte em Deuteronômio 5:29: quem dera eles sempre tivessem um coração que temessem a mim e estivessem sempre dispostos a obedecer aos meus mandamentos, então tudo iria bem com eles e com seus filhos para sempre. É forte, não é?
porque é o temor do Senhor que produz a alegria, que produz o perfeito bem-estar. Quero pontuar aqui, fazer uma pontuação que há uma diferença entre felicidade e alegria. Felicidade é um pequeno espaço de tempo, a qual nós procuramos eternizar em nossos corações, como um beijo na pessoa amada, um abraço na mamãe, um eu te amo esperado, uma mensagem que chega fora de hora, que alegra o nosso coração, uma ajuda que recebemos de um amigo, a qual nós nem esperávamos. E a felicidade, ela está muito mais condicionada a um estado da carne, um estado das nossas emoções, enquanto a alegria está condicionada também a um estado de tempo, mas ela é duradoura e muito mais condicionada a um estado de espírito, tanto que a alegria, ela é justamente, irmão, como que eu vou falar para você, um estado, um fruto do Espírito, é isso que eu estava procurando. A alegria é o resultado do fruto do Espírito, de uma relação com o Espírito Santo, irmãos. Então, sempre nós vamos poder andar com alegria e andar justamente daquilo que ele tem falado, desde que temamos a Ele, desde que nosso coração venha produzir temor. E o que a palavra continua falando? Fala assim, ó. Houve um tempo, e aqui Paulo começa a lembrar da sua caminhada, irmão. Houve um tempo em que eu vivia sem a lei, um rebelde sem causa, não é verdade? Fora da lei. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida. Ou seja, meu irmão, quando a gente toma conhecimento, deveria ter vindo só até aqui. E normalmente isso vem por vivência e experiência própria, não é verdade? Não adianta os outros nos avisarem. E é nesse momento que nós devemos agir, que nós percebemos que agimos como criança, como criancinhas. E talvez ele esteja lembrando aqui da sua infância, tempos antigos, vai saber. Não posso dizer, mas posso conjecturar. Mas Alisson, a palavra de Deus nos diz para nós não sermos como crianças, sim, na dependência de Deus, sabendo que Ele é um Pai provedor e cuida de nós em toda e qualquer situação. Mas também diz que nós devemos ser obedientes e, logicamente, respeitá-lo e temê-lo, logicamente, como um pai provedor. Uma criança, ela respeita e teme seu pai porque ela sabe que quando ela se machuca, ela pode correr para os braços do pai e o pai vai abraçá-la independente daquilo que ela fez no passado, até mesmo na questão de ofensa. Uma criança sabe que se um pai promete algo, ele com certeza vai chegar, e principalmente falando do nosso Pai Celestial, com aquilo que ele prometeu em suas mãos, que em momentos de dificuldade, ele é o nosso porto seguro. E que nós podemos depender e entregar a nossa vida aos cuidados dele, porque uma criança precisa de cuidados. Mas nós precisamos crescer, porque nós nascemos do Espírito, como diz em João capítulo 3. Por quê? Ele fala, porque esse conhecimento, esse mandamento, o pecado ganhou vida. E o pecado ganhando vida gera morte em nosso coração. Precisamos crescer por quê, irmãos? Porque uma criança também que não entende os seus limites, ela vai colocar o dedo na tomada. Eu lembro um dia que eu estava lá na igreja e a filha de uma irmã, ela viu um cachorrinho do outro lado da rua, irmão, e ela era tão novinha, e Deus me colocou ali na portaria e glória a Deus que eu estava ali, porque ela foi andando e ia vir um carro todo acelerado, irmão, ia pegar ela e bater ela de frente, porque ela não reconhecia os seus limites. Então, de fato, nós precisamos crescer e andar com as nossas próprias pernas. Fala muito ao nosso coração, não é verdade? E a mesma Bíblia que entende a situação que devemos ser como crianças na nossa relação com Deus, ela diz o seguinte para nós, em Hebreus 5, versículo 13. E quando uma pessoa ainda se alimenta de leite, isso demonstra que ela ainda não foi muito longe na vida cristã, não cresceu e não sabe muita diferença entre o certo e o errado. Vocês nunca poderão comer alimento espiritual sólido, nem compreender as coisas mais profundas da palavra de Deus, enquanto não se tornarem adultos e não aprenderem a distinguir o certo do errado por meio do constante exercício. E é por isso que um escolhido de Deus, irmão,
às vezes tomam algumas pancadas da vida. Por quê? O profeta vai e fala, a palavra é pregada, o Senhor e o Espírito Santo tentando encontrar espaço no coração, e a pessoa endurece por causa do pecado, por causa dos seus próprios desejos, por causa das suas próprias vontades. Eu não estou aqui para julgar, eu mesmo tive lá. Muitas vezes, quem sabe as razões e as verdades dentro de cada coração, mas o autor da Epístola a Hebreus, ele nos convida justamente a nos deliciar mais daquilo que é um relacionamento que podemos desfrutar com o Pai, até acessando promessas que ainda não conseguimos através do nosso crescimento espiritual. E por isso Paulo fala que o pecado ganhou vida, e assim como ele tem falado. E olha o que ele diz, e eu morri, assim descobri que os mandamentos da lei que deveria trazer vida, trouxeram em vez disso morte. Ou seja, irmão, caiu a ficha. Caiu uma ficha aqui, não caiu? Ou foi só eu que percebi? Descobri, esse foi o verbo que ele usou. Olha, assim descobri que os mandamentos da lei que deveriam trazer vida, ou seja, é incapaz, porque somente em Jesus nós conseguimos vida, e vida em plenitude. Ela revela a guerra dentro de nós. É para isso que é um dos principais propósitos da lei, justamente mostrar o pecado que habita em cada um de nós. Agora, tem pessoas que se acham melhor que as outras mesmo, não é verdade? Tem pessoas que não creem que estão nessa guerra. Bom, irmãos, eu não posso falar nada a respeito disso. Cada um deve ali dar conta da sua própria salvação. Gálatas 5:17 diz que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, e essa guerra é verdadeira. E como nós podemos, Alisson, descobrir ela? Colocando as cartas na mesa e orando ao Pai, deixando o Espírito Santo trabalhar em realizar a obra transformadora dentro do nosso coração. Uma das verdades que o Mestre trouxe para nós, o Mestre de Nazaré, o grande Mestre, foi que a boca fala do que o coração está cheio. Observando o que nós falamos, conseguimos observar o que tem dentro do nosso coração. E conseguimos assim, através das nossas orações e de uma relação íntima com o Mestre, entregar para Ele, para que Ele possa iniciar a sua obra transformadora, para que possamos experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Somente dessa forma, sabemos que é totalmente possível, mas exige de nós dar acesso, e esse é o nosso sacrifício. O limar, o forjar, o refinar, o amassar do barro, ele dói um pouco, mas ele nos leva a um lugar aonde a vida cada vez é mais leve. E eu posso garantir a você, meu irmão, vale a pena entregar para Deus cada um das nossas fraquezas, cada um dos nossos pecados. Sei que muitas pessoas têm dificuldade, irmão, de falar das fraquezas, e eu não condeno, porque às vezes é difícil. Até eu falar que desde a infância eu carregava, eu não consegui soltar os outros. Hoje eu falo com muita propriedade sobre minhas fraquezas, porque fui liberto pelo sangue do Cordeiro e não estou preso mais no meu passado. Ainda há muito chão para se queimar nessa estrada, e eu estou perseguindo o alvo. Então nós sabemos que existe propósito e que existe algo melhor ali na frente. Olha, e ele diz assim, para já partir para o final, ele fala: o pecado se aproveitou desse mandamento e me enganou. Safadinho esse pecado, né, irmão? E fez uso deles para me matar. O salário do pecado é a morte, meu irmão. Mas por que o pecado se usou, meu irmão? Porque quem se apoia na sua própria capacidade, na sua própria natureza, nos seus próprios desejos, na sua própria maneira de pensar, naquilo que nós dizemos que a natureza adâmica, está fadado ao fracasso. E não tem jeito, já foi determinada a colheita, não podemos fazer nada. O salário do pecado é a morte, e ele paga com pontualidade. É que Deus, em sua graça, permite que seja paga pequenas parcelas. E aí, quando nós percebemos que ele ganhou espaço dentro do nosso coração, cresce uma depressão, uma ansiedade que nós nem sabemos de onde veio. Mas ali atrás nós começamos a perceber alguns pontos. Quando abrimos as cartas e começamos a ler, junto com essa obra reveladora do Espírito Santo, quais foram as nossas falhas,
podemos assim, quem sabe, fechar as janelas por onde o vento entra, por onde a ventania tem entrado. Agora, não podemos reclamar da ventania se não fizermos nada para fechar a janela. Olha, e eu quero partir para o final porque, sabe, irmão, devemos confiar totalmente no Senhor, porque João 15:5 diz que o Senhor Jesus diz aos discípulos: sem mim nada podeis fazer. Eu quero repetir: sem mim nada podeis fazer. Assim te diz, Senhor. Então entrega, solta o fardo, irmão, solta o fardo, minha irmã, para que até que venhamos ter essa compreensão. E isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa, e santo, justos e bons são os seus mandamentos. Por quê, irmão? Porque o limite só mostra para nós aonde nós devemos ir, e que a partir daquele momento estamos sozinhos, sem a ajuda de Deus, e que Ele nos protege. Mas em tudo isso Deus tem um propósito. Eu quero repetir, em tudo isso Deus tem um propósito. Por quê, irmão? Porque só podemos conhecer o Mestre e o que Ele pode fazer por nós quando nós usarmos de fato o nosso livre-arbítrio para Ele acessar o nosso coração. E normalmente quando nós chegamos, Ele é no nosso pior momento. É no nosso pior momento que nasce a nossa fé. E nós vemos que a lei é justa, santa e perfeita. E que bom é o Senhor quando Ele nos protege. E aí começamos a perceber algumas palavras, elas começam a fazer sentido. Por exemplo, uma que Jeremias, um profeta que era chorão, que tentava insistir com um povo que era obstinado de coração, para que eles não fossem, por meio das suas próprias escolhas, a um lugar de solidão chamado cativeiro babilônio. E ele diz assim, Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os meus planos sobre vocês, diz o Senhor, planos de bem, não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Mas para que isso aconteça, precisamos nos deixar ser limados. E se nós não nos deixarmos ser limados, experimentaremos por vezes a sua ausência. E dói muito. Agora, quem se colocou no processo sabe que o Cordeiro tem uma recompensa para o teu sacrifício. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra, é o desejo do meu coração. A paz do Mestre Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.